Bem. Boa noite a todos, boa noite aos presentes e aos a que nos assistem depois, que fica no nosso canal do YouTube. Estou, né, sou a Natasha Silva, estou como presidente da Comissão de Compliance aqui da OAB de Santos. Vou passar a palavra para a nossa vice-presidente, Ana Cláudia, pode falar, Ana. Olá, eu sou Ana Cláudia de Moraes, estou vice-presidente da Comissão de Compliance de Santos e gostaria de dar boa noite a todos e agradecer a presença do professor Gabriel Rampini, nosso convidado de hoje. Agradecer a presença e a presença de todos. Gabriel, a gente vai tratar sobre um tema apaixonante e muito importante. Apaixonante também aquela pedra no sapato do mundo do compliance, que é a parte de riscos. Então, vou passar aqui para o Gabriel, fique à vontade, o palco é todo seu. Maravilha. Boa noite, pessoal, boa noite a todos. Natasha, presidente da comissão, Ana Cláudia, minha querida amiga, vice-presidente da comissão. Então, assim, é um prazerzão estar aqui com vocês. Acompanho a live da OAB de Santos, né? Já acompanhei várias lives de vocês, vários webinários, e hoje é uma satisfação, né, estar aqui com vocês, né, com a audiência de vocês, quem está assistindo ao vivo, né, para um futuro próximo, quem for assistir online também, já gravado. Então, é uma grata satisfação. E como você também falou, Natasha, para falar de um tema que é a minha área de estudo já há alguns anos, né, desde 2015, 2016, eu já trabalhava um pouco com isso, aí eu comecei a estudar a fundo sobre isso, né, então fiz meu mestrado nessa área, doutorado também nessa área, aí eu peguei um pouquinho a área de ESG também, que eu sei que a Ana labuta nessa área, o Robson também, que está presente aqui, labuta nessa área, assisti uma palestra do Robson aqui são uns 15 dias, né, Robson, atrás aqui, sobre o tema também, um grande estudioso do assunto também. Enfim, e estou com a área de gestão de riscos muito latente nisso, trabalhando muito sobre isso, né? Quando vocês me convidaram, né, a ideia inicial, eu falei, vamos falar do impacto de gestão de riscos nas organizações. E por que esse tema? Que é o meu tema de estudo e eu acho tratar aqui uma coisa um pouco mais prática, né? Lógico, a gente tem que falar um pouco de teoria, claro, né? Alguma coisa vamos fundamentar, mas assim, trazer as principais inquietações, pelo menos o que a gente vê no mercado aí, entendeu? Então, vou tentar buscar ir um pouco por essa linha. Esse tema também, como a Ana bem sabe, é o tema do meu livro, entendeu? Então, eu publiquei um livro ano passado, O Impacto da Gestão do Risco nas Organizações. Se quiser também, Natasha, de quem estiver participando, quiser fazer um sorteio no final, depois eu mando, pode deixar. Maravilha, faremos sim, Dependendo da muito quantidade, obrigada. ó, beleza? Então, eu tenho esse livro aqui, que eu já fez um ano agora em março, né? Março que passou, né? Tive essa publicação. E começando a falar até um pouco dele para eu dar entrada no tema, gente, assim, esse livro surgiu fruto de uma inquietação, né? Essa é a realidade, uma inquietação que eu tinha, né, em relação a como a ferramenta de gestão de riscos ela pode atuar no resultado das organizações. Porque o que eu via muito? Né, eu sou gestor de risco, então a gente, quando entrava nas discussões com os profissionais, tudo fazia muito sentido. Então, mas era como se eu brincava, eu estou pregando para convertido. Ou seja, para quem já acredita na ferramenta, para quem já acredita na ISO, para quem já acredita no COSO. Então é muito fácil. A gente ficava aquele papo com a minha equipe e a gente resolvia o mundo das empresas ali dentro. E na hora de levar para uma reunião, na hora de levar para o conselho, na hora de levar para uma área de negócio, como é que fazia? Então essa era uma inquietação. E o questionamento era sempre esse, Gabriel, a sua ideia é muito boa, a ISO é muito boa, e a área de negócio? Como isso vai afetar no resultado da organização? Então, era esse sempre o meu questionamento que me fazia, uma área de negócio fazia, e principalmente eu, como gestor de risco, como passar isso? A gente só falava quando já tinha consequência. A gente só, basicamente, apesar de a gente falar em gestão de riscos, o que eu via muito era a gestão de crise. O risco se materializou, temos um problema, e agora chama a gestão de risco para resolver. Eu falei, gente, isso não é gestão de risco. A gente vai resolver porque a empresa é uma só e somos gestores da empresa. Mas vamos conversar sobre gestão de riscos. Então, fruto disso, né, muitos gestores falavam, não, é muito importante, e como eu falei, ficava muito na teoria. Aí, o que eu resolvi começar a estudar? Tá, vamos estudar isso no resultado. O que isso impacta na reputação,
valor de mercado, vamos levar para a área de negócios, tá? Vamos levar para a área de negócios o que eles querem escutar e o que eles sabem escutar, né? E muitas vezes os colegas aqui devem ter tido essa experiência numa reunião de conselho, numa reunião estratégica, a gente da área de gestão de risco e de compliance são 5 a 10 minutos para vender o peixe. Desculpa o termo popular, mas é isso, entendeu? Às vezes a gente fala, não, Gabriel, você vai falar de 5 a 10 minutos, eu vou falar. Então não adianta eu explicar o que é ISO, o que é COSO, né? A área de negócio, o conselho de administração não quer saber qual é a ferramenta que eu vou usar. Ele quer saber o seguinte, ó, com isso que você está propondo, com esse projeto, com essa equipe que você quer formar, você vai chegar aonde? Né? E porque tudo é custo também. É muito bom eu falar de riscos, é muito bom eu falar de compliance, gestão da qualidade e outras gestões, mas a gente sabe que isso tudo é custo por organização, né? E esse foi um primeiro ponto. Aí foi essa inquietação que eu tinha. Falei, vou estudar sobre isso, vou ver como as empresas estão enxergando isso, vou começar a trabalhar sobre esse tema. E, por outro lado, fazendo uma meia-culpa nossa, né? Que aí quando eu falo gestão de riscos, compliance, auditoria, a área de governança, nós precisávamos e precisamos, que ainda não faz, entender do negócio, né? Então, muitas vezes a gente sabe a ferramenta, sabe aplicar e acha que aquela caixinha eu vou aplicar em todo tipo de negócio. E não é assim, né? Se você está trabalhando no setor de alimentos, trabalhando no setor de saúde, trabalhando no setor financeiro, eu posso usar ISO, posso usar o COSO, o Orange Book, PMBOK, a ferramenta que eu quiser usar. Mas é importantíssimo entender do negócio, porque eu comecei a perceber que quando eu me manifestava nas reuniões do conselho, quando eu me manifestava aos gestores do negócio e entendia a preocupação deles, olha, a gente identificou aqui no último relatório que a nossa filial lá no Rio Grande do Sul não está dando tanto resultado, então talvez agora a gente vai conseguir melhorar as vendas lá. A gente percebe ali no ambiente, principalmente quando é o presencial, poxa, olha, a gestão de riscos, ela está olhando a área toda, ela está olhando a empresa toda. Eles estão preocupados, né, também como a gente vai chegar no resultado. Então, essa era a minha inquietação, e inquietação que surgiu talvez uma solução, tentativas, né? Ensaio e erro, vamos tentar fazer dessa forma. Então, basicamente, gente, é essa forma que eu entendo e que eu procuro aplicar a questão da gestão de riscos, da forma, como eu posso dizer, mais prática possível. Como eu falei, a gente tem, olhando, né, aquela bow tie, né, eu tenho a causa, o evento de riscos e a consequência. Normalmente, a nossa preocupação, a gente é muito bom, nós como gestores, somos muito bons em atuar na consequência. E por quê? Muitas vezes, mesmo sendo uma consequência difícil, né, aconteceu um resultado, a gente está vendo, aquilo se materializou. Então, eu preciso resolver esse problema. Vamos fazer um gabinete de crise e vamos resolver. O grande desafio, na minha visão, é a gente entender qual é a causa. Porque, como gestor de riscos, o que eu quero? Eu não quero que aquele evento de risco se materialize. É isso que eu não quero. Então, eu tenho causa, evento de risco ou consequência. Muito bom na consequência, porque a gente está vendo, está aos nossos olhos. E qual o desafio da causa? O desafio da causa, eu vejo que são dois. O primeiro é a gente identificar qual a causa, né? Qual a causa daquele evento de riscos? Se nunca se materializou, se tem uma baixa probabilidade, enfim. Então exige um estudo de mercado, conhecer como é que estão os nossos pares, enfim. Então a gente precisa de uma pesquisa. Tá. Identificada a causa, qual a nossa nosso posicionamento é atuar na causa. Vamos pegar toda essa metodologia que a gente estuda, tal, vamos aplicar na causa para que aquele evento de risco não se materialize. Esse é um ponto. Mas o segundo desafio que eu vejo que às vezes os gestores eles se perdem um pouco nisso é o seguinte: precisamos ter causas que a gente possa controlar essas causas, que a gente possa atuar nessas causas. Um exemplo, às vezes a gente está numa reunião com gestores, não, aí faz todo esse trabalho, tal, levantam as causas, entendem que é importante a causa, mas, por exemplo, a área que eu trabalho, né, a minha área de negócio, ela é um ambiente muito regulado, né? Enfim, um ambiente muito regulado pelo governo, pelos investidores, enfim, eu tenho uma matriz na Europa que eu preciso, né, atender as demandas europeias, e, enfim, é uma causa, realmente, isso
E talvez se aquilo se materialize, se aquela causa ocorre, aquele evento de risco se materializa. Mas qual a sua atuação naquela causa? Nenhuma. Eu falo, você é legislador? Não, não sou legislador. Então, vamos tratar isso. Então, um segundo desafio seria a gente encontrar causas que a gente possa atuar, tá? Então, sempre nessa questão, pelo menos na minha visão, quando a gente envia esforços na causa, temos resultados melhores, né? O risco se materializou, a gente vai atuar na consequência, como a gente está bem acostumado a fazer. Eu acho que o estudo, o desafio entre os gestores é a gente identificar a causa, tá? Então, esse é um outro ponto que eu também sempre gosto de trazer nas minhas abordagens. Ainda sobre o risco, tá? A gente fala assim, o risco, né? Tem várias definições, definição, né, da ISO, do COSO, tudo tranquilo. Mas o que eu procuro trazer, né? O evento, né, que ameaça o planejamento, tudo tranquilo para a gente. Ou traz uma oportunidade não planejada, né? Essa definição, grande maioria de nós já escutamos, ameaça o planejamento ou traz uma oportunidade. Tem muita gente, eu prefiro tratar como ameaça e oportunidade. Tem uma corrente que trata risco positivo, risco negativo. Enfim, todas as contas, na prática, vai mais ou menos dizer a mesma coisa, tá? O que eu comecei a adotar com a minha equipe, vendo, né, principalmente a ISO 31000, ela baliza muito, né, minhas atividades, mas eu utilizo muito mais o COSO RM, porque ele diz como fazer. Então, assim, na verdade, a ISO, ela me dá um norte, claro, né, sempre utilizei, mas o COSO que eu utilizo mais e aplico mais, tá? E o COSO, uma coisa que eu já vinha pensando, já vinha estudando, mas ele me deixou isso muito claro, principalmente quando ele alinha a questão da estratégia, tá? O que eu vejo, as nossas ferramentas de gestão de riscos, elas são muito boas para tratar as ameaças. Então, apesar da gente falar que o risco, né, o evento que é uma ameaça ao planejamento ou uma oportunidade não planejada, quando a gente começa a estudar aquelas ferramentas de gestão de riscos, ou pela ISO ou pelo COSO, a gente olha, isso aqui é muito bom para tratar a ameaça, mas não uma oportunidade. E o que eu comecei a levar, talvez, não vou dizer de forma inédita, mas assim, eu não vejo tanto, da gente deixar essa questão da oportunidade com a área de gestão estratégica. A área de gestão de riscos, de fato, tratar as ameaças ao planejamento. Eu acho que nisso a gente é bom, sabe? Nisso a gente tem melhores resultados. E talvez a questão de umas possíveis oportunidades, talvez identificadas, por que não, né? Deixar a liderança disso para a área de gestão estratégica, né? Claro que eu não estou falando, não, de forma independente, mas às vezes eu vejo muitas equipes de gestão de riscos, às vezes se apossarem daquela, não, a gente vai tratar as ameaças e tratar as oportunidades. E eu sempre faço esse questionamento: somos os melhores profissionais para isso? Não sei, né? Depende da empresa, depende da organização, depende da cultura. A gente sabe que ainda tem empresa que uma caixa fechada, ali dentro está auditoria, compliance, gestão de risco, governança. Quem faz o quê, a gente não entende, aí conversa com, não, mas eu sou da auditoria interna, mas como? Se você é da gestão de risco, mas, enfim, realmente tem uma organização que a gente identifica muito isso, tá? Então, eu trago esse ponto, né? Como estou falando, muito do que eu vou trazer aqui não é um entendimento fechado, muito pelo contrário, né? Os colegas podem ter outra opinião e aí vale também um pouco a discussão, tá? Mas é esse ponto, o relacionamento da gestão de riscos com a gestão estratégica. Nós, gestores de riscos, nós do compliance, nós da auditoria interna, temos que entender o negócio da organização e aonde a organização quer chegar. Esse é um ponto. Por quê? Porque, no final das contas, eu trago isso muito no meu livro também, quando eu falo a questão de resultado. Eu elenco alguns resultados que a gente chega, eu elenco, o estudo que eu fiz foram com 7 principais resultados, né? Aumento do valor do mercado, reputação, cultura, própria conformidade, enfim. Mas, trocando em miúdos, o que a empresa quer é o seguinte: é aumentar a sua receita, diminuir sua despesa e melhorar a sua imagem. Basicamente, a gente chama várias coisas, tem algumas definições, uma coisa, mas a grosso modo, o que o gestor quer, o que o investidor quer, o que a área de negócio espera da gente, é isso. Se você está num projeto, que aquele projeto, o resultado daquilo, aumenta a receita, diminui custo e melhora a reputação, aquilo passa. Aquilo passa. Entendeu? É um projeto que tem
talvez uma sobrevida na organização muito grande. Eu costumo falar com os gestores, olha, se o seu projeto, né, se a sua equipe não está aumentando, pelo menos alguma coisa desses 3 principais pontos, não está aumentando a receita, tá? Não está, ou não é um projeto que aumente a receita, porque tem muita gente que fala, não, mas a gestão de riscos, a ideia não é aumentar a receita. Dependendo do negócio, eu até concordo, mas se você diminui o custo, ou principalmente o que a gente consegue e é muito bom, a gente às vezes peca em divulgar, tá? E eu vou falar um pouquinho de comunicação, mas quando a gente consegue aumentar a reputação da organização, isso afeta direto no valor de mercado, tá? Então, e aí nesse tripé aí, receita, o aumento, reduzir o custo, a despesa e melhorar a reputação, a gente ganha qualquer projeto, a gente passa qualquer projeto, né? Normalmente, né? Essa é a grande... Eu acho que o gestor de riscos, né, que não tem isso em mente, fica muito nos bancos acadêmicos, e eu sou um romântico dos bancos acadêmicos, quem sou eu para falar da academia? Muito pelo contrário, eu adoro, né? Mas eu acho que tem hora para tudo, vamos dizer, a gente está indo no cenário. Se eu estou no meu cenário de pesquisa, se eu estou no meu cenário de desenvolver alguma teoria, maravilha. Se eu estou num cenário corporativo, onde eu tenho que dar resultado, onde eu ofereço para o gestor montar uma equipe para eu chegar ao resultado, aí eu tenho que pensar nisso, tá? Eu não posso, lógico, né? O pessoal fala, né? Teoria sem prática é caminhar no vazio, mas prática sem teoria também é caminhar no escuro, né? Então eu acho que tem que chegar no meio termo, a gente tem que chegar ao meio termo, até porque, né? Muitas vezes vai ser a própria teoria que vai ajudar a gente a fomentar ou dar base às nossas opiniões. Eu vou estar numa reunião, é porque eu acho, a Natasha não acha, a Ana acha. Se a gente começar a discutir achismos, o investidor ele vai dar um passo para trás. A gente sabe que é assim, né? A gente sabe que normalmente ninguém vai botar o dinheiro porque o Gabriel está achando alguma coisa. Então eu preciso, de fato, também, né, demonstrar um conhecimento, usar dos conhecimentos, né? Olha, eu estou seguindo a trilha do COSO RM, eu estou seguindo a trilha do próprio planejamento de risco da organização, que normalmente, né, desconheço empresa séria que não trabalha com uma ferramenta de riscos que esteja como base a ISO e o COSO RM, tá? Então, assim, eu tenho que demonstrar que eu estou seguindo. Não, eu estou querendo achar a bala de prata. O mercado está indo para esse caminho, agora eu vou dar um tiro certeiro na outra ponta. Ninguém vai casar milhões de reais para eu dar um tiro no escuro, tá? Então, esse é um outro ponto que eu trago aqui também. E aí, feito posso dizer, essa parte introdutória, o que a gente pensa assim, de principais desafios, né? Quando às vezes pergunta, pô, mas foi fácil implantar essa área? Foi fácil chegar a resultado? Não, não foi. Não é fácil. E eu acho muito bacana esses webinários, essas lives, que é o momento quase da gente compartilhar nossas dores, né? Porque, enfim, a gente vê que quando a gente começa a apresentar isso, cada um aí no seu íntimo, né? Fala assim, cara, a gente vive isso. E a gente vê que é da área. Por isso que é importante a gente. Eu acho muito importante, eu gosto de escutar muito, né? Compartilhar esses conhecimentos, essas experiências, né? Que a gente vê de mercado. Então, um ponto que eu acho muito relevante, né? E aí, volto a falar, a qualquer área de gestão, o meu foco aqui está sendo muito a área de gestão de risco, né? Pela natureza da minha experiência, mas em relação a qualquer área de gestão. Primeiro ponto, a organização definir os seus objetivos. Tá? Parece que eu estou chovendo no molhado. Não, mas é muito fácil, tá? Os objetivos estão definidos, tal. Não estão. Qualquer assessoria que a gente chega, a gente vai conversar com gestores, às vezes da mesma área, chega numa área de compliance, tá, qual o objetivo da sua área? Tem 3 gestores, cada um fala uma coisa. Não, o objetivo é esse, eu até brinco, vocês estão na mesma organização, o barco está remando para onde? Né? Vamos definir os objetivos. Né? Então, esse é um primeiro ponto, porque muitas vezes é a falta de comunicação. Né? Tem lá na área de relação do investidor o plano de gestão, o plano de sustentabilidade e tal. Quem acessa aquilo ali? São só os investidores ou nós, gestores da organização, das organizações, não deveríamos acessar também? Quero saber qual o objetivo geral da minha empresa, para onde a minha empresa quer caminhar. Esse é um ponto, tá? Para onde a minha área de compliance quer caminhar? Para onde a minha área de gestão de risco está caminhando? Né? Lógico, tem que ser um objetivo alinhado com o objetivo estratégico da empresa. Né? Isso é um pouco óbvio, mas quando você pergunta para o gestor, ele está naquele dia a dia dele ali,
naquele mundo dele, achando que é um fim em si mesmo. Não. A sua área, a área de compliance, a gestão de risco, a auditoria, ela não é um fim em si mesmo. Ela existe ali para atingir os objetivos estratégicos da organização. Senão não haveria razão de ser. Né? E a gente, no nosso dia a dia, não toca isso, a gente fica discutindo as nossas necessidades ali e tal, e a gente acaba que esquece qual é o objetivo da empresa. Então, quando eu chego para conversar com gestores de uma área, a primeira pergunta que eu faço é essa. Né? Numa reunião de kickoff, alguma coisa, eu falo, qual é o objetivo de vocês? Aí eu falo uma coisa, aí eles entendem aonde eu estou querendo chegar. E o segundo passo, que eu vejo também, às vezes, a gente tem que, às vezes, cuidar um pouco com os modismos. Eu não estou criticando, muito pelo contrário, eu gosto muito da inovação, eu não questiono essas questões, mas eu digo assim, a gente tem que ter essência, tá? E não só forma, tem que ser alguma coisa na essência. Então, quando você, aí, passar desse primeiro desafio de todo mundo entender os objetivos da organização, ó, o objetivo é esse. O que eu questiono? Vamos tratar objetivos de forma objetiva. Novamente, eu estou sendo redundante. Mas por quê? Quando você abre na empresa, muitas empresas têm na parede, tem na entrada, fica bonito. Eu acho que para a comunicação funciona bem e eu milito a esse favor, tá? Mas, por exemplo, um hospital, qualquer empresa, eu quero ser referência no mercado. Esse é meu objetivo, tá? Um objetivo válido, eu quero ser referência nessa área. Aí eu pergunto, tá, quando você vai ser a referência nessa área? Quando você vai dizer, olha, eu atingi o meu objetivo? Quando você tiver metade do mercado sendo seu cliente? Quando você... Enfim, você tem que botar um objetivo mensurável. Porque dizer que você vai ser referência no mercado, talvez você nunca possa atingir esse objetivo. Referência no mercado é o quê? Você ser a única empresa do Brasil que, naquele ramo que tem uma filial no exterior? Isso é referência? Talvez para aquele grupo é. Como eu estou falando, não, referência para mim é 80% do mercado ser meu cliente, sei lá, uma empresa de auditoria. Né? 80% dessas empresas são meus clientes. Então, eu posso dizer que eu sou uma referência no mercado. Tá? Então, o segundo ponto, definidos os objetivos comuns, assim, todo mundo entendendo qual é o objetivo, vamos discutir se essas metas são, de fato, objetivas. Porque senão a gente nunca vai entender ou nunca vai saber se chegamos ou não no nosso objetivo. Tá? Então, esse é um ponto. E por que isso muitas vezes fica dessa forma e na grande maioria das empresas fica dessa forma? Porque, pessoal, infelizmente, a gente não usa esses dados para tomar as decisões. Se nós usássemos esses dados, o relatório da equipe de compliance, o relatório da equipe de gestão de riscos, para na hora de fato tomar a decisão, tá? Aí a gente ia ver, olha, aonde a gente quer chegar? Mas muitas vezes não é. Muitas vezes é para atender alguma coisa regulamentar, muitas vezes a gente faz aquele primeiro plano, enfim, faz um plano e a gente não revisita aquele plano, não faz o monitoramento dos resultados. Acaba que aquilo, na prática, ele não tem tanta, como é que eu posso dizer, utilidade prática, né? Por isso que são os objetivos muito vagos, são umas coisas muito abertas, tá? Então, esse é um ponto que eu gosto sempre de deixar e trazer. Olha, isso para mim, nas organizações, sempre é um desafio. Tá? O primeiro desafio que eu vejo é esse, do que a gente está falando de objetivo da organização. O segundo ponto, que eu já falei algumas vezes, fui dando uns spoilers aí, mas é a questão da falta de comunicação. Né? O que eu vejo de falta de... O que eu digo falta de comunicação? São as empresas trabalharem em ilhas, tá? Então eu tenho uma área de compliance muito bem estruturada, uma equipe muito boa, tal, e a minha auditoria interna, é capenga. E a minha área de gestão de risco é misturada com a área de controles internos. Então, e aquelas equipes não se comunicam, isso quando são independentes, tá? Não se comunicam. Eu não sei qual é a missão, visão, valores da organização. Está acontecendo alguma coisa, isso não é passado para as partes interessadas, tá? Então, as empresas, infelizmente, ainda trabalham muito em ilhas. E muitas vezes, pessoal, acaba que não, eu já mandei um ofício para a área tal, tá? Resolveu? Não resolveu. Então, você ter mandado o ofício para a área tal não vai resolver nada, entendeu? Então levanta, às vezes, e às vezes as empresas que ainda estão muito na parte no presencial, na física, é questão de atravessar um corredor, é questão numa sala, tá 3 salas do lado, tá? Então, não, por que esse relatório? Não, eu já pedi o relatório não chegou. Então, assim, na minha visão, precisa um pouco mais dessa comunicação, tá? Essa comunicação, ela precisa ser feita de uma maneira mais objetiva para, de fato, a gente chegar nos resultados,
tá? Em todas as áreas, tá, pessoal? A minha ênfase aqui está sendo mais no nível estratégico, mas eu falo do nível operacional, no nível tático também, tá? Então, assim, isso aí a gente tem que atuar, enfim, coisas básicas, básicas. Tempos atrás, foi no ano passado, aí, no final do ano passado, né? Eu fui visitar uma organização no interior do estado aqui, do estado de São Paulo, que eu estou falando, entrando, né? E a gente, não sei vocês, mas eu sou assim, né? Matriz de risco o tempo todo, causa, impacto. Eu tô caminhando, eu tô pensando nisso, eu tô vendo, eu tô indo ver uma área, né? Eu fui ver a área nesse especificamente dessa empresa, eu fui ver a área de gestão da qualidade, né? Mas eu entrando pela empresa, eu fico vendo, a cabeça fica viajando, né? E aí tinha tido uma grande chuva, tinha uma árvore um pouco tombada, assim, em cima de um telhado, onde ficavam os carros embaixo, quando você entrava, e conversando com o rapaz que foi me receber, eu falei, pô, essa árvore tá quase caindo aí, né? Ele falou, é. Aí ele falou assim, mas nós já mandamos o ofício para a Secretaria de Meio Ambiente. Eu falei, mandaram essa semana? Não, já mandamos há 3 meses. Eu falei, rapaz, e vocês não fizeram nada? O fato de vocês terem mandado o ofício para a Secretaria da Prefeitura, né? Para a Secretaria de Meio Ambiente, e ele respondeu, não, eles não responderam, mas a gente já mandou o ofício. Eu falei, mas a árvore vai cair, entendeu? O seu ofício está lá e a sua árvore vai cair. E aí, enfim, eu só fiz um comentário porque realmente saltou muito aos meus olhos e aquilo me incomodou um pouco, né? Eu falei, ó, acho melhor você ligar para lá, pega um funcionário seu, manda lá na prefeitura, vê aonde esse seu ofício está parado, né? Porque você precisa resolver isso aqui. Depois que a árvore cair, não adianta falar que você mandou o ofício, né? Ali era um local de carros, eu falei, vai, pelo menos se não tiver pessoas, mas os carros vão danificar. Mas é só um ponto que eu trago para a gente pensar sobre isso, né? Olha, a comunicação ela precisa chegar, a gente tem que ser mais. O que eu vejo assim, o gestor ele se preocupa muito pouco em de fato ser resolutivo, tá? Ele quer, não, eu fiz minha parte, então agora você faz a sua parte, tal. Mas eu sempre digo, gente, a organização é uma só. A organização afundando, todo mundo afunda. A organização não dando resultado, todo. Gente, eu tenho alguns colegas que trabalham em área de setor financeiro, não é a minha área de atuação, mas trabalho financeiro, e é angustiante para eles ver que a empresa está em declínio, que daqui a pouco o emprego deles que será posto à prova. E eles não têm muito o que fazer, eles estão numa área meio limitada, eles estão controlando as finanças, fazendo parte da contabilidade, mas ele está vendo que a empresa ela não vai se sustentar em 3 anos. Se continuar assim, 4, 5 anos, a gente fechou. O cara faz o quê? E o emprego dele tá sob risco também, tá? Então, esse é um ponto que eu acho muito importante, né? A questão da comunicação. E volto a falar, da comunicação efetiva. Acho que o Robson quer falar alguma coisa, né, Robson? Por gentileza. Boa noite a todos aí. Prazer estar participando. Eu faço parte da comissão da OAB de São Paulo, comissão de compliance, e é um prazer estar assistindo o Gabriel, acompanho o conteúdo, o material, gosto muito da fala dele também. Gabriel, um prazer estar aqui contigo. Prazer é meu, Robson. Eu queria só trazer um complemento ao que tu está dizendo, porque eu vivencio isso muito no dia a dia, que é a base da empresa, a equipe operacional, a equipe que atua, de fato, materializando as estratégias da empresa, eles anteveem os riscos. Eles percebem, né, o nascedouro do risco, eles estão vendo a ameaça crescendo. Sim. E isso nasce, às vezes, no fluxo de suprimentos, né, na cadeia de suprimentos, no relacionamento com fornecedores. Eles percebem isso pela movimentação dos funcionários, pela movimentação do RH, ou seja, é como se eles sentissem o tremor antes do terremoto. Perfeito. E isso só chega, às vezes, isso só aparece na mesa de reunião de conselho ou na mesa de diretoria depois do terremoto, depois que a coisa já apareceu. E quando o impacto disso, né, a consequência, acaba se tornando pública dentro da organização, eu escuto muito nos níveis estratégicos de gerência para baixo, gerência, supervisão, coordenação, linha de produção, operação, na construção civil é muito comum. Quando chega no peão, o auxiliar de pedreiro, ele disse, eu já imaginava que ia acontecer isso. Exatamente. Né? Então, eles anteveem o que vai acontecer, porque a maioria dessas ameaças
elas nascem com a nossa conduta e a nossa postura, mas pelo volume de pessoas na base da pirâmide, lá é sensível. Numa reunião de conselho não é, exatamente como tu estava dizendo, né? Então, descer um pouquinho, né? A gente que trabalha, que tem essa perspectiva privilegiada, porque gosta do assunto, porque se capacita para isso, e transita na esfera da alta direção, a gente descer um pouco alguns degraus, né? E capacitar também as pessoas da base, para eles entenderem falar o idioma, né? Se apropriar um pouco de alguns conceitos que para a gente é muito básico, mas para a linha de produção, para a base mesmo da pirâmide, isso não é óbvio, né? Se a gente transitar no canteiro de obras, na construção civil, a gente fica chocado com a quantidade de risco que a gente identifica. Se a gente vai numa linha de produção, a gente fica assim chocado. A palavra é essa. A gente fica em choque de ver situações de não conformidade fazendo parte do dia a dia. Mas cedo ou mais tarde aquilo vai estourar e vai trazer algum problema que, quando chegar na alta direção ou a reunião de conselho, já vai ter trazido um estrago muito grande. Então, descer, né, assim, ou transitar mais em outros setores, como tu estava dizendo, fazer essa conexão entre as ilhas, ajuda as outras ilhas a terem a perspectiva de risco, que a gente está sempre com o radar ligado. Então, eu gostei muito que tu abordou isso, que a comunicação, às vezes, para o setor de comunicação, está ótima, está bonito, está perfeita, a fonte está linda, a parede está adesivada, mas o quanto disso permeia a organização de fato, né? Porque, na prática, o grande gargalo é justamente a comunicação descendente. Porque é de lá que vem, que onde estão os melhores sensores, né, para os riscos. Mas a gente não traz isso só vira, quando vira problema é que vem para a mesa. Então, gostei muito, aplaudo muito a tua abordagem. Assim, mais uma vez, parabéns aos colegas aí de Santos. Estou gostando muito de estar participando aqui. Muito obrigado, Robson. E é isso aí, entendeu? A gente, exatamente, a comunicação, e você foi cirúrgico aí no teu apontamento também, quando eu falo falta de comunicação, é essa comunicação, é a comunicação real, não é o que o setor de comunicação bota na empresa, que, volto a falar, é importante, de fato também ajuda, mas aonde a gente está trabalhando com riscos, é essa questão que você falou. Então, e agora é uma coisa, né, Robson? E aí os colegas também, gente, não é nada inédito, está acontecendo todo dia, vai acontecer amanhã, vai acontecer mês que vem e vai acontecer. E por que a gente não faz isso? E aí, até pegando um gancho nessa fala do Robson, e aí dentro das nossas comissões, né, de compliance, né, que nós todos aqui, ou pelo menos quem falou já que é da comissão, eu acho que a gente pode também pensar um pouco como compliance, né, fazendo um paralelo, ou nem um paralelo, enfim, toda bem alinhado com a gestão de riscos, pode também atuar nesse ponto da comunicação. Porque, olha só, o compliance, na minha visão, os colegas, por favor, né, a palavra está aberta a todos, mas o compliance ela é uma estrutura de gestão, não é uma estrutura jurídica. Tá? Eu vejo muito isso dessa forma. A ISO 37301, o sistema de gestão de compliance, ela deixa isso muito claro. Se havia alguma dúvida, lógico, né? A gente inicialmente começamos muito com essa parte, né? To comply, então vamos alinhar com a parte jurídica. Naturalmente, na minha visão, o nascedouro é sobre isso, né? Ela nasce como uma estrutura jurídica, tá? Mas com o tempo, com a evolução, com as demandas do mercado, ela virou uma estrutura de gestão. Tá? Eu defendo um pouco esse ponto, eu sei que não é unânime, enfim, a gente tem essas discussões, mas eu vejo, ela é uma ferramenta de mudança cultural, tá? O complexo é uma ferramenta de mudança cultural, não é uma ferramenta jurídica, tá? O jurídico está ali dentro, tá? Tanto é que se a gente pegar na 37.301, quando fala, é uma outra discussão, só um pouco dessa, mas que a pessoa fala, não, programa de integridade é uma coisa que programa de compliance, na minha visão, não é. São coisas distintas, tá? 37.301, ela traz muito isso. O programa de compliance, ali dentro daquela tem uma figura bem característica dela, é o seguinte, ela fala de integridade, conformidade, ética, cultura, reputação e valores.
É o que eu estou falando aqui, foi o que o Robson trouxe. Então, o programa de integridade, ele faz parte de um programa de compliance que é maior. Claro, talvez um maior percentual de investimento, de pessoal, da questão da integridade, que está muito alinhado ao combate da corrupção, isso eu não discuto e até aceito, tá? Mas um programa de compliance, ele é muito maior. E aí bate nesse ponto que eu comecei a falar e o Robson concluiu aí com a experiência dele. Então, nós, né, pegando essa questão da comunicação que eu trouxe do risco, da gestão de riscos, né, com a nossa responsabilidade, né, como sendo profissionais da área de compliance, eu acho que a gente também pode ser um vetor de mudança, tá? Uma fala do Robson, aí que eu falo, estamos aqui pregando para convertidos, né? Assim, a gente está todo mundo concordando, entendendo. Mas essa sua fala, Robson, tem que ser para a área de negócios também, né? Que eu quero dizer, olha, em algumas oportunidades, a gente, dependendo da nossa alçada na organização, a gente tem que levar isso. Porque, às vezes, muitas vezes, ou, né, grande maioria das vezes, duas situações. Ou a alta administração não identificou esse problema, ou não quer encarar esse problema, tá? Não quer encarar essa situação de frente. Como você falou, vamos ver, vamos lá no operacional, o que está acontecendo? Vamos discutir. E aí que eu falo que um programa de compliance, sendo um programa de gestão, tá? Se bem feito, se bem elaborado e principalmente se bem executado, tá? A gente consegue minimizar essas questões. Porque a gente vai passar por isso. A gente pegando o que amarra a ISO 37301, a gente pegando o que amarra lá da CGU, aquele selo Proética, que eu acho fenomenal. Eles dizem, não é uma certificação, a gente é só... Mas, enfim, a empresa que segue aqueles passos, chega em bons resultados, a gente vai assim, talvez minimizar esse risco da falta de comunicação, tá? Então, foi muito bom esse ponto que o Robson trouxe para a gente, que eu tive a oportunidade até de fazer esse link com a questão do compliance, que talvez poderia passar batido por aqui. E ainda, agora, retornando, né, em relação aos desafios, eu falei da definição dos objetivos e falei da nossa falta de comunicação, né, que a gente discutiu mais um pouco. O outro ponto que eu vejo que é um grande desafio e certeza absoluta que, né, todos nós aqui passamos, é a credibilidade dos stakeholders, a credibilidade das partes interessadas, tá? Eu trazendo esse programa de gestão de risco, lá vem o Gabriel. Não, isso é uma onda que vai pegar. Já teve a gestão da qualidade, você lembra que todo mundo ganhava prêmio e tal, já passou. Já teve a gestão, agora é a gestão de riscos, né? Então, deixa ele falar um pouquinho, a gente bota uma equipe para ele, mas daqui a pouco ele vai esquecer disso, tá? Infelizmente, não sei se já passaram por isso, sabe? A gente ter essa credibilidade, não, isso não vai dar certo. Quantos de nós estamos isso? Isso não vai dar certo. Não, isso é coisa que você não precisa fazer. Isso é coisa que não vai dar resultado. Isso é só mais uma onda, tá? Então, isso, para nós, gestores de riscos, que conhecemos as ferramentas, muitas vezes já aplicamos em outra organização, gente, isso aí, para a gente enfrentar esse desafio, enfrentar essa barreira, é muito difícil. Né? Uma vez eu peguei uma transição de uma empresa familiar que abriu o governo, meu Deus do céu, para a gente fazer acreditar que é necessário uma governança estruturada, mostrar os modelos, tal, é um desafio muito grande. Eu ia te perguntar justamente como é que faz para sensibilizar a alta gestão, da importância da gestão de riscos. Exatamente, Ana. Foi bom essa pergunta, até para eu direcionar uma resposta, porque, primeiro, é um grande desafio, tá? Enfim, não tem, não vai ser fácil, tá? Até mesmo naquelas organizações, perdão, que estão abertas a isso. Quando você começa a mostrar, principalmente, quanto aquilo vai custar, alguns gestores dão um passo para trás. Olha, Gabriel, realmente a sua ideia é bacana, realmente achei bem interessante, mas a gente não tem orçamento para isso. Não tem como investir na sua área, tá? Quantas vezes eu já fui equipe, né? Só fazendo tudo, mas, enfim, é o que acontece. Isso aqueles que, num primeiro momento, estão interessados em, ao menos, escutar alguma coisa para você apresentar uma área estruturada, tá? Fora quando você nem tem voz, assim, enfim. Mas
algumas que eu posso falar, dicas, né, se eu posso dizer assim, ou enfim, para a gente compartilhar um pouco de experiência. O primeiro, né, como começou a alta administração? Primeiro, conhecer o negócio da organização, como foi o que eu falei em alguns minutos atrás. Você demonstrar que você conhece a organização, opa, você já tem grande chance de ganhar. Você não está querendo vender o seu peixe, não. Você está, olha, como eu falei, a gente conhecer essa situação, isso que o Robson trouxe, por que não a área de riscos, já que está sendo bem questionada, fazer um estudo com a área operacional, com a equipe da área do estratégico tático operacional, né, com a equipe da área tática, por que não? A gente já trazer para a área estratégica, que é normalmente a área que a gente navega aqui, esses dados, né? Apresentar isso como resultado. Então, esse é um ponto. O outro ponto, e esse é o que eu mais utilizo, são dois que eu mais utilizo, tá? E realmente eu tô tendo bons resultados com isso. É apresentar a questão dos resultados. E se assim, olha, a nossa e aí você tem que assumir a responsabilidade, que eu vou até dizer um pouco isso mais à frente. Olha, estamos com um crescimento de receita tanto. A gente pode, junto com a área estratégica, com as outras áreas, chegar nesse ponto aqui, tá? Assim, se expor, né, no sentido, olha, vamos ter um crescimento, nós vamos ter menos multas. A gente recebe muita multa do governo por parte de não cumprir as normas. Olha, se a gente aplicar isso, a gente vai reduzir essa questão, a empresa vai pagar menos multa. E aí a gente tem que mostrar, trabalhar para que, no final daquele período, a gente, de fato, tenha pago menos multa, tá? E, principalmente, e definir a questão do período, da periodicidade. Entendeu? Vamos analisar aqui, no último trimestre, vamos ver quanto evoluiu. No ano que vem, vamos ver quanto evoluiu. Que normalmente, pessoal, a gente vai ter, enfim, aí, por isso que eu falo, é um dos desafios, tá, Ana? A gente vai ter aquele batismo de fogo, né? Que eu vou trazer alguns exemplos aqui. Se aquilo deu certo, pô, aí você ganha ali pelo menos aquela gestão por um triênio, enfim, por um tempo você ganha. Então, esse é o primeiro ponto. Primeiro, entender o negócio da organização, saber quais são os desafios do negócio da organização, apresentar o seu projeto, a sua proposta baseado em resultados. Olha, a ideia é entregar esse tipo de resultado, coisas que de fato sejam mensuráveis, tá? E a terceira é sempre, e aí um pouco soma das outras, a gente está alinhado com o planejamento estratégico, a gente está alinhado com a área estratégica. Não adianta a gente se dissociar, não é uma coisa isolada, a gente tem que estar mais colado com a área estratégica. Então, eu acho que esses 3 pontos principais, dependendo, né, da empresa, da organização, da cultura, eu acho que a gente consegue, talvez, formar uma área, formar uma equipe e ter bons resultados, entendeu? Pelo menos é uma visão inicial. Robson, por favor. Eu quero te perguntar, com base nas tuas experiências, quais são as áreas da empresa que se demonstraram mais parceiras quando tu fostes bater na porta, assim, pessoal do financeiro, pessoal da área de suprimentos, da área jurídica, quem mais, que perfil mais foi teu aliado na hora de embasar um comunicado para a alta direção ou para se posicionar melhor? Que perfil ou que profissional, qual área foi tua melhor parceira nas tuas experiências para alertar a respeito dos impactos da gestão de risco? Bom, maravilha, Robson. 2 grandes áreas que eu sempre são as áreas, foi bom você ter perguntado isso, que aí, Ana, entra também, olha, vamos nos unir, as áreas parceiras, né, que ia passar batido, mas o Robson me lembrou. E você citou uma, não citou a outra. A primeira, a área jurídica, tá? É sempre uma grande parceira nossa. Volto a falar, né? O compliance surgiu pela área jurídica, se a gente pode dizer assim, e um dos pontos que a gestão de riscos consegue é diminuir essa questão de multa, essas questões de processos jurídicos, está mais alinhado. Então, a área jurídica é um grande aliado nosso, sempre foi, e normalmente as empresas que têm a Secretaria de Governança, né? O secretário de governança, as empresas que têm uma governança estruturada, uma área de governança estruturada, tá? Normalmente a gente chama a maioria das empresas chama de secretário de governança, mas enfim, independente do nome. Mas a Secretaria de Governança é sempre um grande parceiro nosso também. Tá? E nas empresas que têm uma estrutura mais simples, que também de grande porte, mas com uma estrutura
que não privilegia a governança, né? Que setores mais próximos do tático estratégico tu elencaria, além do jurídico, como um bom parceiro para argumento e discurso? Tá. Aí, nesse ponto, com as empresas que, como você falou, muitas empresas não têm uma área de governança. Tá? Jurídico, a grande maioria tem, tá? Que seja, né, um núcleo menor, mas sempre tem. Mas aí é a área de negócios, tá, o Robson? E que também toda empresa, por menor que seja, né, mas ela tem uma área de negócio, ela tem uma área que pensa nisso. Então, sempre é uma área que eu procuro estar muito alinhado, né? E aí, isso da nossa área, compliance, logística, exige muito estudo, como eu estou falando, exige muito entender a empresa. Então, assim, a área de negócios sempre foi um bom parceiro para eu ir passar o pires, no sentido assim, olha, apoia esse ponto que a gente vai chegar dessa forma. Então, assim, né, em grandes empresas, só para a gente fechar uma resposta, o setor jurídico, né, e a Secretaria de Governança, pelo menos a minha experiência, e numas empresas médio porte a pequeno porte, pouco estruturada, né, aqui seria novamente o setor jurídico e a área de negócios, tá? Normalmente, e aí não estou dizendo que em todas as empresas, mas, por exemplo, onde eu nunca achei muita entrada foi normalmente se é na área financeira, contabilidade, enfim, não sei o motivo, posso ter algumas ideias, mas como eu não, na verdade, eu acho que eles ficam muito presos nos números, tá? Acho, tá? Que ficam muito presos no número, no balanço, apesar de ser uma coisa muito objetiva, não necessariamente. Humano, né, Gabriel? Exatamente, exatamente. E eu vou bater um ponto perfeito. Eu vou trazer um exemplo. Um grande desafio que eu enfrentei numa organização aqui foi o risco comportamental. Todo mundo olhando para um lado, o problema era o risco comportamental, mas eu vou trazer risco humano. Então, como você falou, então o que acontece? Eu acho que é tudo muito tão balanço, entrou, saiu, fluxo de caixa, tal, que eles não conseguem nem entender um pouco essa área de gestão. Pelo menos experiência minha, tá? Outras empresas, outros colegas podem ter outro tipo de experiência também. Natasha? Eu acho legal, só uma parte, a área de RH também, dependendo de Sim, como for o risco da empresa. Se tiver um risco comportamental muito alto, a área de RH é muito boa para ajudar. perfeito, Ana, perfeito, exatamente. Um ponto que eu queria levantar aqui, que você falando isso, e aproveitando um pouquinho o Robert que falou, em relação, e a Ana, né, da sensibilização ali na organização, um ponto que eu acredito que seja muito importante que você pudesse explorar é que para a gente tanto convencer ali a organização da importância, não só do. Estou nem falando do levantamento de riscos, mas desse gerenciamento contínuo e dessa relação contínua entre áreas, é a própria organização se conhecer, né? E os profissionais que vão atuar ali conhecerem a organização. Então, a área de riscos é aquela que ela tem que estar permeando por todos. Então, as áreas elas têm que entender a importância de riscos está ali em tudo. Perfeito. Então, porque não adianta também, é isso que eu queria chegar no ponto para você explorar. Porque não adianta a gente ter uma área ou profissional específico se o lado de cá, essas áreas que estão atuando e que estão no dia a dia lá da operação, também se identificar alguma coisa, não levar isso para riscos, eles mesmos não identificarem. Aí como é que você, aliás, gostaria que você explorasse um pouco a respeito disso, do se conhecer. Tá. Maravilha também, Natasha. E eu acho que você também vivencia muito isso pela questão do compliance, né? Enfim, é o mesmo desafio, enfim, tá, talvez é a mesma, a mesma dor, né? E você bateu um ponto também muito objetivo que eu costumo sempre falar. A disciplina a risco é uma disciplina transversal, tá? É o que você falou. Ela perpassa por toda a empresa, tá? Aqui no nosso contexto, a gente está tratando um pouco mais a área estratégica, mas como eu falei, tem o tático e tem o operacional. Então, concordo com você, assim, um desafio, é um ponto a ser muito explorado. Uma das formas que a gente também traz isso e tem que traçar uma estratégia, por isso que eu falei um pouquinho da área de negócio, mas aí nesse ponto, foi o que a Ana falou, a área de RH nesse ponto vai ser muito parceira, e eu estou bebendo um pouquinho da fonte de um programa de compliance também já implantado, que foi o seguinte, reuniões com as equipes, tá? Apresentar. E não aquela reunião que vai todo mundo obrigatório, uma coisa. Não, não. A gente sabe muitas vezes reunião com as áreas. Olha, nosso objetivo a gente quer sair daqui e quer chegar aqui,
tá? Então, assim, olha, como a sua área pode ajudar a organização. É trazer o gestor, tá, para a parte de planejamento estratégico, Natasha. Eu posso dizer assim, olha, você já viu o nosso plano? Olha, você já viu a nossa receita como está? Às vezes é de uma outra área que não... Enfim, a nossa receita está assim, a gente precisa aumentar. Está vendo como está o concorrente? Se continuar nessa pegada, a gente está fora do jogo. A gente está fora do jogo, tá? Então, uma das... E volto a falar, essa sugestão que eu estou dando, eu estou bebendo da fonte da implantação de um programa de compliance, tá, Natasha? Mas eu acho que funciona também para a área de gestão de risco. É a gente trazer, né, trazer o gestor para a realidade da organização. Saber que muitas vezes ele tem que entender aonde a gente quer chegar e como, e o principal é isso, como ele pode ajudar. Entendeu? Como ou ele tem que ajudar para ele sobreviver. Pegando um pouco, Natasha, do que você falou, né, dessas áreas, do que o Robson falou, até o exemplo que ele deu, é aquela sátira que o pessoal brinca, né? Eu estou passando por uma construção, aí tem um funcionário lá carregando um carrinho de cimento. Aí você pergunta, o que você está fazendo? Aí ele olha para você e fala, eu estou carregando um carro de cimento. Você fala para o outro e fala, o que você está fazendo? Eu estou construindo um prédio. Você entende a diferença? Entendeu? Enquanto um está carregando o carrinho de cimento, na prática os dois estão carregando o carrinho de cimento. Mas para um funcionário, ele está construindo um prédio, mesmo que a função dele seja carregar os carrinhos de cimento. Para o outro, ele está vendo ele está carregando o carrinho de cimento. Então, trazendo um pouco aí depende da área e principalmente, Natasha, na minha visão, é a maneira que você vai comunicar, tá? Uma reunião com conselho é de um tipo. Uma reunião com o grupo tático é outra, uma reunião com o operacional é outra. É outra. Não tem como ser a mesma reunião. E, sinceramente, inclusive de vestimenta, de bate-papo, de linguagem que você vai ter que usar. O vocabulário é diferente, né? Um discurso para cada público, né? Um discurso para cada público. Você tem que saber quem é a quem você vai tá falando. E você pode ser a mesma pessoa, tá? Não precisa. Enfim, mas eu quero dizer assim: o ponto, Natália, é você trazer todo mundo para a realidade da empresa, aonde quer chegar. Para todo mundo estar sabendo, olha, o que a gente quer, nesse exemplo bobinho que eu dei, é construir um prédio. O que a gente quer é abrir mais uma filial. O que a gente quer é ir para o mercado estrangeiro. O que a gente quer é fazer um IPO. O que a gente quer é estar na bolsa. Sei lá, o que a gente quer. Mas eu quero dizer assim, é trazer todo mundo e, principalmente, qual vai ser a sua real atuação nesse processo. Qual vai ser a sua... Nesse processo, o que você faz, o seu carrinho de cimento vai ajudar em quê? O seu carrinho de cimento vai ajudar nisso aqui. E no final você dá um retorno para ele. Entendeu? E é um dos pontos que eu falo das fases de gestão de risco, tem várias, são 5 principais, tal, mas o principal, na minha visão, é o monitoramento. E aí serve também para qualquer tipo de gestão, entendeu? A gente tem que monitorar, a gente tem que marcar reuniões periódicas, apresentar resultados periódicos, não só no final do processo. É interessante que toda empresa vá entendendo como a gente está caminhando. Olha, acabou esse primeiro trimestre. Enfim, independente da organização, ao final dos 6 primeiros meses, chegamos aonde? Olha, estamos na metade da caminhada. Ao final do ano, chegamos aonde? Já estamos nessa caminhada. Você, com o seu trabalho, contribuiu nisso. Você, no seu trabalho, contribuiu nisso. Tá? E, principalmente, a gente, de fato, que eu vejo, isso é muito complicado e eu não sei qual a opinião de vocês, tá? Principalmente, de fato, a gente ser verdadeiro, tá? Na essência da palavra, que eu quero dizer. Porque muitas vezes a gente apresenta alguma coisa que, gente, ninguém hoje em dia é bobo, tá todo mundo entendendo o mercado, tá todo mundo sabendo como é que tá a área de negócio. Você fala assim, pô, não, o que ele tá falando não é verdade. Tá? O que ele tá falando, isso sabe, aí mostra aquele PowerPoint bonito. Eu sei porque eu sou engenheiro, trabalho às vezes com engenharia, né, na área no sentido de quando aparece aqueles modelos, tudo funciona. É o prédio saindo, é a área de sustentabilidade toda funcionando, e na prática a gente vai ver que não é assim, entendeu? Então, assim, um modelo aceita muita coisa, né? Então, assim, de fato ser muito transparente, tá? Usar essa transparência, porque isso que dá sustentabilidade para o negócio, isso que dá perenidade para qualquer negócio, até para a sua fala. Até para a sua fala. Porque, olha, o Gabriel veio falar isso aqui, mas a gente está vendo que isso não está acontecendo. Tá? Então a gente precisa desse ponto, a gente precisa ter essa credibilidade que muitas vezes a gente não vê dos gestores. E mais ainda, isso também muito eu trago para a nossa equipe, tá? E aí trabalhar com os nossos gestores, pessoal. Eu vejo
muita dificuldade nisso, né? É um desafio que eu acho também, que aí eu falo da credibilidade dos stakeholders, eu comecei falando esse ponto, é o seguinte, a gente, não digo brasileiro especificamente não, tá? Eu tô dizendo sul-americano, a gente é muito emoção, tá? Então, assim, nós, em geral, a gente não gosta de ser criticado, tá? Para eu fazer uma crítica a um gestor meu, olha, gente, eu meço as palavras e vamos uma oportunidade de melhoria. Não estou dizendo ser mal educado, não estou dizendo ofender, nada disso, mas é apresentar o real. Olha, gente, a gente tinha que chegar no ponto A, chegamos no A-3. A gente precisa melhorar. Aquela velha máxima que a grande maioria conhece. Se a gente fizer a mesma coisa, a gente vai chegar no mesmo resultado. Vamos pensar alguma coisa diferente para, nesse segundo semestre, a gente trazer alguma coisa que aumente nosso resultado. E muitas vezes, gente, às vezes isso tem que ser num papo franco. Entendeu? Num papo franco. E muitas vezes a gente se ofende, às vezes, com uma crítica, tá? Porque, vou te fazer uma. A questão da crítica construtiva é construtiva para quem recebe. Porque se eu receber como uma ofensa pessoal, alguma coisa não vai ser construtiva. Não adianta falar, Ana, eu vou te fazer uma crítica construtiva. Não, é ela que vai ver se aquilo é construtivo ou não é construtivo. Vocês entendem um pouco o que eu estou falando? Então, muitas vezes a gente. É aí que eu volto a falar. A gente trabalhando com dados objetivos, trabalhando com resultado, não é porque o Gabriel acha que a Natasha não deu. Não, não é que eu acho, não é isso. Então, esse é um ponto que eu gosto de trazer muito, porque muitas vezes eu já tive essa experiência muito na área acadêmica, né? Por exemplo, o europeu, o americano é um pouco diferente, entendeu? Ele de fato critica o teu trabalho e no final tá todo mundo tomando chopp no happy hour, e ninguém leva aquilo pro pessoal, tá? Entendeu? Uma vez eu tive a oportunidade de apresentar um trabalho em Lisboa, né? Enfim, dentro de um congresso, né? Feito pela Comunidade Europeia, eu comparei a ISO 9001 com a ISO 31000, achando que falando, todo feliz com o meu trabalho, um professor escutando ali e tal, não esboçava nenhuma reação, nem que sim, nem que não, e eu falando, no final ele para e me pergunta, né, olha, eu vi que você falou de ISO, eu vi que você falou de ISO 9001, ISO 31000, bacana, né, os resultados que você quer, você falou que isso dá muito resultado para a empresa, né, que é muito importante, eu falei, tal, aí expliquei mais ou menos, fundamentei o que eu queria dizer lá, ele falou, tá, mas e antes dessas ISO, as empresas não davam resultados? Aí já me deu aquela. Falei, davam, né? Ele falou, então, isso que você está estudando não está somando nada. Na frente de todo mundo. Tinha umas 30 pessoas ali, não, soma, porque é a questão dos investidores, né? Uma empresa certificada. O que eu quero dizer é o seguinte, ele me forçou a defender o meu ponto. É isso que eu estou querendo dizer. Em nenhum momento ele estava ali para... Não, ele estava realmente questionando, mas um questionamento que me fez pensar. Um questionamento que eu falo, realmente, eu querer pregar que a ISO é importante porque é importante, que antes não se tinha ISO e Taylor, Ford fizeram fortunas com isso, entendeu? Então eu quero dizer assim, a gente, com a nossa equipe, também tratar um pouco dessa forma. Aí entra a questão da. Aí junta um pouco os pontos que eu trouxe, né? A questão da comunicação e a questão de você passar credibilidade, né? Como gestor, como um gerente, como um sênior, alguma coisa. Eu acho que é importante trazer esse ponto também. Entendeu, Natália? Pelo menos a minha visão é essa. Eu acho que a Andressa quer falar. A Andressa quer perguntar, né? Isso, eu já estou vendo a mãozinha dela ali. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Tudo bom. Não, eu ia fazer uma intervenção, a gente estava falando sobre qual área que mais colabora, né? Isso. Eu penso, bom, são várias áreas, eu ia falar exatamente o RH mesmo, que é uma área que colabora bastante, e eu acho que um ponto muito sensível em todas as organizações é a gestão de pessoas, né? Como lidar com pessoas em diversas áreas, é um ponto muito sensível, porque às vezes a organização está indo muito bem, e as pessoas começam a entrar em atrito, então os negócios vão bem, número, meta, tudo vai bem, e os próprios funcionários começam a ter problemas entre eles mesmos, né? Às vezes é interno, não é nem com o cliente, enfim. Então, essa questão que você falou de reunir por setor, né? Como a gente se comportar em uma área e outra é essencial. Eu acho que o fato de, é bem o que você disse, o fato de trazer a responsabilidade para o gestor de cada área que vai fazer funcionar melhor ainda o compliance ali, né? Porque Sim. quando o gestor da área ou cada integrante da área se sentir com a responsabilidade do crescimento da empresa, acho que ele vai se ver assim, eu sou uma peça-chave para a empresa.
quando ele tem esse peso, a engrenagem funciona melhor, né? Perfeito. Porque se ele Andressa. acha que ele é só mais uma peça, que amanhã o RH me desliga, eu entro, qualquer um toma o meu lugar. Então, a gente tem sentido muito isso. Quando a gente senta ali e coloca nele um peso, olha, você é parte desse negócio, ou com uma bonificação, ou o quanto que a gente valoriza a pessoa de fato, não uma coisa fake, sabe? Quando a empresa realmente, quando a alta direção realmente valoriza o funcionário, né? Tudo flui melhor. A gente tem sentido dessa forma. Só um comentário. Não, perfeito, Andressa. Concordo muito com esse teu ponto. Isso que você falou, por exemplo, a alta administração vir falar a público que valoriza muito o funcionário, isso é muito comum. A gente vê, eles fazem no final de ano, fazem algum momento. Mas a pessoa que está ali, ela sabe, cara, ele está falando isso, mas ele não valoriza nada. Ele não, entendeu assim? Esse é o ponto, é o que você falou. Não ser uma coisa fake, não ser uma coisa para, enfim, para mídia, né? Ser uma coisa que de fato aconteça. E uma das formas de você mostrar que isso acontece é mostrar com resultados. Olha, estamos aqui, chegamos aqui. Sua parte foi essa. A gente consegue mensurar muita coisa, tá? Consegue mensurar muita coisa. E pegando esse ponto desse que você já falou, Natasha, a Ana também já trouxe a questão do RH e o Robson também, eu tenho um exemplo muito, assim, né? Eu acho bem interessante, que foi difícil a equipe que eu estava junto, né? Identificar essa questão do risco comportamental. A gente estava tão enviesado para a questão do risco estratégico, e, enfim, que a gente depois teve um estalo que, juntando um pouco a fala de vocês todos, foi o que aconteceu. Era uma multinacional, aqui também ela tem uma fábrica aqui no interior do estado de São Paulo, né? Tem a matriz na Europa, tem a matriz em vários lugares do mundo, uma empresa famosíssima. E na matriz Europa, eles saíram, tá? De uma hierarquia vertical para uma hierarquia horizontal, tá? Então, aquele sistema todo hierarquizado, com chefe, gerente, eles não, botaram uma hierarquia horizontal, Europa. Então, naturalmente, a gente precisa se adequar, a gente precisa, né, não pode ficar atrás, o modelo agora é um modelo horizontal, sem chefe definido, beleza. Foi feito isso, né? Foi uma contratação só de profissional sênior, só profissional tarimbadíssimo no mercado, com resultados comprovados, tudo bem. Rodou um ciclo, rodou outro ciclo, rodou no terceiro ciclo, né? Os ciclos deles era de 1 ano e meio que eles faziam o ciclo, não eram 3 anos especificamente, eram ciclos de 1 ano e meio que eles faziam. No terceiro ciclo, e aí foi um pouco que a Andressa falou, eles estavam dando resultado? Sim. A empresa cresceu pouco pelo que se esperava, tá? Pouco pelo que se esperava. Mas cresceu, porque os caras eram tão bons que até eles, como diz, brigando, eles chegavam em algum resultado, que a gente foi identificar depois. E a assessoria fazendo estudo, ver onde era, se o problema era capacitação. Pô, não era capacitação, aqueles gestores ali não precisavam de capacitação, no sentido assim, já tinham feito muitas capacitações, isso que a gente estava querendo dizer, tanto que contratou gente sênior. E aí começa a conversa, reunião e ver. Resumo, foi o que vocês todas já bateram o ponto. Problema de ego. Era muito cara bom, era muito gestor com posição de chefia nas empresas anteriores, foram contratados a peso de ouro e na hora de trabalharem juntos, cada um queria ter a sacada do mundo, cada um vinha trazendo a sua experiência e a empresa não andava como se imaginava que pudesse andar, né? Então, foi um problema cultural, foi um problema na contratação. E aí que a gente chegou à conclusão que isso foi um risco comportamental, que não foi avaliado. Foi um risco, de fato, de comportamento do ser humano. Aquele velho mantra, né? Que a gente contrata por competência e demite por comportamento, né? Então, é um pouco isso. Acabou que, após o terceiro ciclo, né? Que eu falei, cada ciclo é de 1 ano e meio, viu-se que o resultado não era os esperados, estávamos bem aquém, principalmente da matriz fora. E aí voltou-se para a hierarquia horizontal, não tão horizontalizada como era no primeiro momento, mas era necessário. Aquele grupo, né, aquela empresa, Brasil, funcionava com um chefe, precisava, e não um chefe dizer que ele era chefe, ele precisava de uma ascendência aos outros, né, ou seja, ter mais experiência um pouco, enfim. E aí o negócio meio que, vamos dizer assim, voltou para os eixos, entendeu? Então, essa questão, né, trazendo aqui para a nossa discussão, que vocês todos, sem exceção, trouxeram esse ponto, né, da questão comportamental, da questão do ser humano,
foi muito importante eu vivenciar isso na prática. E volto a falar, né? Faço a minha culpa. A equipe demorou a identificar isso. Porque até chegar nesse ponto, como que pessoas tão excepcionais, gente, tem cara muito fora da curva, né? Enfim, assim, que dessa equipe tinha, pô, cara que eu li o livro dele, entendeu? Então, pessoas, assim, com resultados muito comprovados que botou junto, não funcionou, tá? Então, gente, assim, eu não sei se tem gente que tem mais dúvidas, assim, da minha parte, um pouco, né, que eu queria bater esses pontos era Eu com acho que vocês. o Denis está com a mão levantada, né? Denis Wilson, não é? Isso, e a Andressa também. Mas acho que a Andressa você já respondeu, né? É. Denis? Oi, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, Gabriel, pela excelente palestra. Obrigado por compartilhar seu conhecimento. Muito obrigado mesmo. Uma noite memorável, com certeza, aqui para a comissão. A minha pergunta, Gabriel, é assim, a gente vai levar a questão da gestão de riscos e quando eu comecei meus estudos lá no Compliance também, já percebi que, isso é, como a Natasha falou, é uma dor logo de cara, né? Porque a formação jurídica, ela não traz nada em relação à gestão de riscos e gestão de risco faz parte, sim, de um programa de compliance que se preze, né? Minimamente. Então, eu fui também atrás da BNT, fiz cursos e tal, e foi muito enriquecedor esse conhecimento. A minha pergunta é assim, uma das coisas que a gente tenta levar a questão da gestão de risco, mas o gestor, a empresa, está acostumada a gerir riscos, está acostumada a assumir riscos, né? Faz parte da cultura, fala, pô, esse cara quer trazer quer gerir risco, mas a gente abriu uma empresa assumindo o risco. Então tá tudo bem, a gente está aqui. O problema é que a maior parte de muitos riscos eles não estão conscientes ali dentro do dia a dia e é isso que a gestão de risco tenta levar. Mas uma abordagem que já foi me passada, que eu achei muito interessante, foi assim, para você conseguir quebrar o gelo e conseguir ganhar a confiança inicial da empresa, dos gestores, é você trabalhar primeiro ali dentro, provavelmente de um relatório de auditoria, de alguém que já veio, deu aquela porrada e falou, oh, vocês têm que melhorar nisso, naquilo, e aí vão atrás de você para poder eventualmente resolver essas dores, e se você conseguir realmente resolver essa primeira dor ali que está da empresa, você tem uma chance muito maior de realmente conseguir fazer aquele primeiro trabalho foi efetivo, você ganhou a confiança, a partir dali, como você falou, você entrou, a partir dali o pessoal começa a disputar, você deu o resultado e achei fantástica a sua abordagem, sempre levando para a questão do resultado, porque empresa é resultado, se você não apresentar o resultado hoje em dia, não tem ninguém te escuta, essa que é o X. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão de você, na entrada, para você ganhar confiança, você se basear naquilo que de fato a empresa está precisando, né? Porque como é que eu vou montar um programa de gestão de risco se eu sequer conheço nada tal, e eu não sei qual é aquela dor inicial da empresa para eu poder ganhar a confiança dela, tá? Obrigado pela palestra maravilhosa. Que isso, Denis. Eu que agradeço e agradeço a pergunta, porque aí faz a gente também balizar as ideias aqui. O que acontece? Isso que você falou realmente é um ponto, né? Você falou, pô, vamos pegar um relatório de auditoria, né? Ou interno, externo, enfim, um relatório de auditoria e trabalhar em cima, talvez, daqueles pontos de auditoria. Mas esse ponto, Denis, é aquele ponto que eu trouxe lá no início. Estamos trabalhando na consequência. Ou seja, a auditoria já identificou um problema que aconteceu, né? Então, é uma forma clássica de entrada? E eu concordo, e também já usei dessa fonte também, tá? Essa maneira de atuação. Olha quantos problemas você tem, vamos tentar trabalhar em cima disso, tá? Mas aí eu volto a falar, nesse contexto, exemplo que você deu, e que é muito utilizado, e muitas vezes tem bons resultados, a gente já está trabalhando com a consequência. Aquilo que eu falei. O desafio que eu trago para vocês, que nós aqui, nós, né, compartilhamos, né, da mesma posição dentro da empresa, compliance, gestão de risco, algum tipo de gestão, é o seguinte, além dessa forma clássica, como a gente pode trabalhar? Uma outra forma da gente pensar, mais ou menos isso como você trouxe, não trabalhar com os relatórios de auditoria. Uma coisa que eu faço bastante com a minha equipe é o seguinte, olha, a gente trabalha muito sabendo assim, olha só, a minha empresa, ela está em qual situação? Quais são os nossos pares? Quais são os nossos concorrentes na nossa linha direta, tá? Sei lá, eu posso dar esse exemplo que aconteceu pré-pandemia. Era uma escola, né, normalmente de ensino médio, não era nem aqui em São Paulo, mas enfim, era esse segmento, tá? Segmento escolar, segmento de educação, tá? Então, o trabalho é o seguinte,
quem são os nossos pares, com quem nós estamos disputando esse mercado. É escola A, B e C. Então, é desse aqui que eu tenho que ganhar. Tá. Mas quem é o meu modelo? Quem é o meu benchmark? Por exemplo, quem é a empresa que fala, cara, que escola é essa que eu realmente ainda não estou nesse nível, tá? Não estou nesse nível por N motivos, tá? Mas o que ela já está fazendo que talvez eu não vou empregar aquele modelo todo, mas eu já posso empregar aqui e que dê um resultado, tá? Então, talvez, ao invés da gente trabalhar já com a consequência, né, com relatório de auditoria, enfim, a gente trabalhar com que as empresas que estão à nossa frente, que não são nossos concorrentes, apesar de estar no mesmo segmento, já estão fazendo, que aquelas que estão no meu segmento ainda não estão fazendo, na minha linha ali de, né? Isso vai te gerar, Denis, talvez, uma vantagem competitiva, tá? Que talvez a gente consiga apresentar dessa forma. E um ponto que eu digo que aconteceu, tá? Eu achei muito interessante, foi nesse setor de segmento de educação, essa escola. Eu estou falando isso, Denis, em outubro de 19, só lembrando, a pandemia estourou em março de 20, pelo menos no Brasil, né? A pandemia estourou em março de 20. Quando foi outubro de 19, a gente estava fazendo uma reunião de planejamento para o ano de 2020. A pandemia já estava estourada em algum lugar do mundo, mas a gente nem imaginava que ia acontecer o que aconteceu, tá? Em outubro de 19. Nessa reunião, a gente discutiu, vendo algumas outros sistemas de educação que estavam à frente desse nosso que a gente estava prestando assessoria, muitas empresas, muitas escolas, organizações escolares já tinham a questão do online, já tinham a questão do professor fazer um curso online, e essa empresa, e é verdade isso, tinha 2 salas vazias. Uma sugestão nossa, olhando o benchmark, olhando as empresas que não estavam no nosso alcance ainda, olha, por que não a gente montar um estúdiozinho aqui, ensinar um professor a fazer gravação online, alguma coisa nesse sentido. Vocês estão com 2 salas vazias, isso aqui é custo para vocês. E, enfim, o pessoal comprou a ideia, e aí, volta a te falar, como você falou, sabe, o empreendedor ele já sabe que ele vai ter que tomar risco. Então, como eu convenci ele? Eu convenci ele porque quem estava na nossa frente já estava fazendo isso. Olha só, se eles estão fazendo isso, se eles têm uma estrutura maior que a nossa, se eles têm uma receita maior, se eles já pegaram um modelo europeu, essa escola que eu estou falando que é o benchmark em Brasil, ela vai no exterior. Né? Os gestores dela passam 6 meses no exterior para voltar com ideias novas. Por que não a gente olhar o que eles estão fazendo? A ideia, o poder de convencimento foi esse, tá? E ele comprou a ideia. Aí, normalmente, escola, dezembro, janeiro, né? É onde eles fazem as estruturas dele. Aprendi isso também estudando o negócio, não sabia. Feito essa questão, fizeram essa sala. Fevereiro começaram as aulas, né? Isso botaram na equipe de marketing, trabalhou muito bem, que agora vai ter um módulo EAD, que vai ter não sei o quê. Março estourou a pandemia, tá? Ninguém sabia disso, tá? Mas o que eu quero dizer, e essa escola já largou muito, muito na frente do que as outras, porque tudo ficou mais caro, encareceu o equipamento para fazer nessas videoconferências que a gente faz hoje, né? Encareceu capacitação de professores para tentar fazer isso, e ela parou muito menos do que as outras, tá? Então, isso é um exemplo que eu sempre dou nas minhas palestras, eu sempre trago que foi um exemplo real, né? O pessoal, a equipe lá, a gente tem vínculo com esse pessoal até hoje, eles brincam, não, vocês adivinham, eu falei, cara, ninguém adivinhou nada, não sabia, ninguém adivinhou a pandemia, nunca imaginava que isso ia acontecer, e mais ainda da proporção que aconteceu. Mas a sacada foi olhar o benchmark, né? Foi olhar quem estava mais acima e tentar implantar esse ponto, tá? E finalizando um pouco, não sei se vai ter mais perguntas, mas, assim, pegando ainda esse teu gancho, Denis, que você começou, eu gostei da maneira que você começou a pergunta, tu falou, Gabriel, olha, o empreendedor já sabe que ele vai trabalhar com riscos, né? A gente vive, a nossa vida é uma gestão de riscos, né, natural, talvez não estruturada, mas, enfim, a gente vive dessa forma, tá? Um conceito que eu queria trazer para fechar o meu, pelo menos, esse meu ponto aqui, e baseado um pouco nisso que o Denis falou, e eu lembrei de trazer, é a questão da antifragilidade, tá? O professor Nassim Taleb, né, é um grande escritor sobre gestão de risco, depois quem se interessar pode procurar, ele traz muito esse conceito para a gente, porque a gente tem o frágil, agora falando de empresa, tá? O frágil, né, a empresa que quebra a qualquer movimento da bolsa, a qualquer movimento do dólar, a empresa quebra. E o que a gente tem muito hoje, e é muito disseminado nas empresas, e também na vida pessoal, né? Tem vários memes no Instagram que fala isso, é o resiliente, né? Então, olha, a resiliência, você aguentar o tranco, aguenta aquele período de tormenta, porque quando vier o calmaria, você cresce. Então, eu tenho o frágil que quebra qualquer oscilação. Eu tenho o resiliente que ele aguenta o tranco. Então,
uma oscilação no mercado, eu tô ali, eu vou reduzir minhas vendas, eu vou segurar a onda, mas eu vou esperar isso passar, porque eu sou resiliente. Mas o Nassim Taleb, ele traz o conceito seguinte: você não tem que ser resiliente. Você precisa aprender a crescer no caos. Você tem que ser antifrágil. Então, ele traz esse conceito de antifragilidade. O que ele vem dizendo? Olha, o caos tem que te beneficiar. Porque enquanto seus concorrentes estão parados esperando a tormenta passar com a resiliência, você está crescendo. E um exemplo que ele dá, né? Aí é um exemplo de mitologia, não sou especialista em mitologia, mas ele dá o exemplo da Hidra de Lerna, aquele espécie de dragão que quando você corta uma cabeça, nasce duas. Então, você está combatendo com ela, você cortou uma cabeça dela, nasceu duas. Se você cortar, ela já vai estar com três. Então, assim, ela está crescendo no caos. Quanto mais você bate nela, mais ela cresce. Ela não está esperando passar o caos, ela está crescendo na tormenta, tá? Então, um ponto para fechar minha fala seria isso, da gente, e isso tem que partir da gente, entendeu? Da gente que eu digo gestores, da área de gestão, da área de compliance, da gestão de risco. Olha, não, eu não posso ser frágil. Se eu for resiliente, beleza, eu vou me manter vivo no jogo, mas até passar a tormenta, alguém pode ter passado. Agora, aonde a gente vai buscar para sermos antifrágeis? Aonde a gente vai buscar a antifragilidade? Naquele momento do caos, a gente crescer. Esse é o ponto. Esse é o nosso desafio. Tá? Gente, agradeço aí o palco aí, agradeço tudo, né? O apoio, as perguntas, todo o carinho da Natasha, da Ana. Enfim, estou aberto por outras perguntas e, da minha parte, em linhas gerais, era isso. Excelente, um assunto. Eu até mandei uma mensagem aqui para a Ana, que eu falei, é muito gostoso você ouvir alguém que é apaixonado por aquilo que fala. Você vê que as palavras, elas fluem da alma, fluem do coração, fluem do dia a dia, e aquilo que você falou, trazer a teoria com a experiência com a teoria. Você vê que foi um evento aqui, uma palestra praticamente, que é um formato assim, de trazer aquilo que você vive no dia a dia, aquelas suas questões, as questões práticas, que é o que mais enriquece isso pra gente. Sim. Então, assim, para mim foi realmente uma noite sensacional, conteúdo riquíssimo, e sem dúvida, não é à toa que você tem um livro, né? Porque tem muita coisa que dá para explorar a respeito disso, é um assunto extremamente rico. Extremamente rico. Obrigado, Estou Natasha. muito Obrigado pelas contente mesmo, palavras. muito obrigada por tudo que você pôde trazer para a gente aqui hoje. Maravilha. Eu agradeço também, Gabriel, você ter aceito o nosso convite, dedicado seu tempo aí para dividir seu conhecimento com a gente. Foi excelente, brilhou como sempre. E, sabe, desejo boa sorte aí para você no seu novo desafio aí no Rio de Janeiro. Maravilha, maravilha. Olha, ô, Natasha, se quiserem fazer um sorteio do livro, do quem está presente aí, pode fazer, que aí depois eu Boa. envio, passo o endereço para vocês. Temos quanto agora? Temos 9 colegas aí, né? Boa, vamos fazer como aqui? Deixa eu ver. Como é que faz? Você está vendo aí. Ele escreve um número de 1 a 9 atrás do livro. Isso. E a E eu vou gente, fazer cada o um escolhe sorteador de Uma folha, números. escreve um número no papel e aí a Natasha vê a pessoa que ela está vendo na Tá bom, vou posição, né? escrever Não aqui no vale papel. eu, tá? Que eu já tenho esse Você já livro. tem o seu autografado, né, Ana? Pois é. Vamos ver aqui. 1, 2, Vamos 3, aqui. 4, 5, 6, 7. Né? Tirando o Gabriel, então temos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou sortear aqui um número. De 1 a 6, estou no sorteador online. Não vou nem ser eu que vou fazer. Vai sortear aqui, vamos ver o número que dará. Então você nem precisa escrever, Gabriel. A Natasha vai sortear. É mais Vou moderno, né? sortear aqui. É outra coisa, né? A gente vai Ó. ver. Gabriel, Bom, agora depois eu eu vou pedir quero... pro pessoal. Desculpa. Isso, pessoal, vamos fazer o seguinte: bota no chat o número. Melhor. De 1 a 10, vamos botar aqui, o pessoal bota no chat. De 1 a 6, né? Bota no chat o número aqui. Quem? Para ser mais justo. Ó, pessoal, bota aí. E já foi o 6, isso. Vamos lá. Isto.
Robson ficou 6, Andressa, Denis 3, faltou 2, que aí quem sobrou, né? Tem alguém E que os tem 5. pessoas com 6, né? A Marilu tá com 6 também. Marilu, escolhe outro número. Não, a Marilu escolheu 4. Ah, 4. Não tô vendo, acho que essa mensagem depois. Pra mim aparece ela com 6. E o último fica aqui com 5, que é o Eduardo. Pronto. Fechou. Vamos lá. Vou botar de 1 a 7. Para sortear, eu sorteio aqui no você. Aí, 1, 2, 3 e. Não? Número 4. Vou até mostrar aqui para vocês. Vou botar aqui, número 4. Quem foi 4? Marilu, número 4 aqui. Boa. Muito bem, Marilu. Depois passo o endereço para a Natasha e para a Ana, que eu mando um exemplar assinado. Tá aqui, ó. Guardei aqui. Ei, parabéns, Marilu. Muito bom. Gabriel, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu que Foi agradeço. ótimo. Muito obrigada a todos. E quem vai assistir depois, com certeza vai beber da água do conhecimento aqui de Gabriel. Sensacional. Muito obrigada a todos que participaram. Gabriel, espero encontrá-lo aqui novamente. Temos Com muito certeza. mais a explorar, hein? Com certeza estamos juntos aí. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Uma boa noite. Obrigada, Para todos. parabéns, Tchau, Gabriel. boa noite. Tchau, Parabéns, Gabriel. Obrigada.